Então, vamos lá. Então, essa é a aula 17. Aqui. E, então, ela é parte desse bloco aí de teorias de perturbação. Então, a semana passada, nós focamos em teoria de perturbação, vamos dizer assim, convencional, que é a teoria de perturbação onde você tem, de fato, um sistema hamiltoniano conhecido e você quer modificar esse sistema de um tanto pequeno. Né? Sua hamiltoniana é um H0 conhecido, onde você consegue resolver, e você adiciona aqui uma pequena perturbação desse tipo. E a ideia, então, é tentar escrever, né, os estados e energias de H em termos dos estados e energias de H0 numa série perturbativa. Né? A gente faz isso estado por estado, né? Então a gente tem os autoestados de H0, que podem ou não ser degenerados, e para cada um desses estados e cada uma dessas energias vai se modificar conforme essa perturbação começa a agir no sistema. Então, a gente pega o estado N, né, vamos fazer aqui o caso não degenerado, e o estado corrigido, né, que vai depender agora da intensidade da perturbação, a gente expande numa série que começa com o estado não perturbado e tem aqui correções que a gente precisa calcular. Mesma coisa para o nível de energia. Ele começa com o E0 e tem correções que a gente, então, vai calculando ordem a ordem. Vai virar um quadrado, E2 e assim por diante. Deixa eu só deixar aqui o chat aberto. Então, muito bem. Isso aqui é legal, é bacana, porque a gente pode pegar sistemas conhecidos, né, átomo de hidrogênio, oscilador harmônica, etc., e considerar perturbações sobre esse sistema. No entanto, o que acontece é o seguinte, em muitos casos, o sistema que você quer tratar, ele não pode ser escrito dessa forma. Né? Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. Imagina que eu falo para vocês, olha, o meu sistema hamiltoniano, ele é energia cinética mais um potencial da forma V0 x à quarta. Isso aqui não dá para aproximar por um x ao quadrado, né? É um sistema complicado de resolver. Né? Como é que eu vou escrever isso aqui como um H0 mais lambda alguma coisa? É difícil, ele não tem esse formato. E eu gostaria de resolver isso aqui de uma outra forma. A solução exata é complicada. Então, como que eu faço? Então, tem métodos de aproximação, que a gente vai ver essa semana, que tentam resolver esses problemas que não são da forma H0 mais lambda vezes um W, e que ainda assim a gente consegue obter alguma informação sobre ele. Então, os dois métodos que a gente vai ver hoje, então, é o método variacional e na quarta-feira o método semiclássico. Então, quando que o método variacional é útil? Então, primeiro, ele é útil então, quando a hamiltoniana é complicada, né? Você não consegue resolver a equação de autovalores e você não consegue aproximar essa hamiltoniana por alguma outra coisa já conhecida. Segundo lugar, ele é útil basicamente para calcular o estado fundamental do sistema. Tá? Então, a gente vai ver que mesmo que o sistema seja muito complicado, a hamiltoniana seja complicada, esse método permite a gente obter uma informação ainda que aproximada sobre o estado fundamental do sistema. Os estados excitados podem também ser calculados, mas aí a gente vai ver que é mais complicado, é um pouco mais chato de fazer e o método não é tão útil. Ele é útil realmente para o estado fundamental. E para que a gente consiga resolver, aplicar esse método, a gente tem que ter alguma intuição sobre o sistema. A gente vai ver já como é que isso funciona. Então, qual que é o método? O método é o seguinte,
Imagine, então, que você tem uma newtoniana, você quer resolver essa equação de autovalores e você não sabe, não conhece nenhum método analítico para fazer isso. Então, o que você faz? A gente usa alguma intuição que a gente possa ter sobre o sistema e escreve uma função de onda tentativa. Então, você chuta uma função de onda, essa função de onda vai ter determinados parâmetros, e o que a gente quer fazer é descobrir qual que é a combinação de parâmetros que mais aproxima essa função de onda tentativa da função de onda real que descreve o estado fundamental do sistema. Então, por exemplo, nós vamos fazer exemplos para entender isso, mas, por exemplo, em uma dimensão, você pode falar, olha, o estado fundamental, em geral, é uma coisa que tem um único máximo, né? O primeiro estado excitado tem a função de onda passa por um zero, a segunda por 2 zeros, e assim por diante. Então, eu posso tentar uma função de onda dessa forma aqui, ó. Uma constante de normalização e uma gaussiana com parâmetro alfa. E o que eu quero fazer é o seguinte, então vamos imaginar aqui que esse é um sistema arbitrário, imagina que a função de onda real do seu sistema, do estado fundamental, seja uma coisa dessa forma aqui, ó. O que ele está fazendo é ajustando, aproximando essa função de onda por uma gaussiana, e eu vou encontrar qual que é a largura dessa gaussiana, que é uma aproximação para a função real, que melhor aproxima, então, a curva vermelha da curva azul. Tá? Essa é a ideia. Aí você chuta uma função de onda, baseado em alguma intuição, e depois você ajusta essa função de onda para que ela se aproxime o máximo possível da função de onda real. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chutar uma função de onda que pode ter vários parâmetros. Aqui só tem um parâmetro alfa, tá? O A é a normalização, mas pode ter mais parâmetros. Por exemplo, uma outra tentativa seria fazer uma coisa assim, né? A e a menos alfa1 x2 mais alfa2x. Então, eu coloco 2 parâmetros e eu desloco a função de onda aqui do centro. Eu deixo ela deslocar um pouquinho. Então, aqui seria um caso de uma função com 2 parâmetros. E eu vou tentar, então, achar alfa1 e alfa2 que melhor ajuste essa função de onda. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Então, a ideia é o seguinte, esse é o método. Dado uma função de onda tentativa, qualquer, essa psi parametrizada, a gente vai calcular o valor médio da newtoniana para essa função de onda. Tá? Então, eu vou fazer o valor médio de H, então psi H psi, dividido por psi psi, né, para dar conta da normalização. Né? Ou a gente normaliza a função de onda inicialmente e não precisa dividir por psi psi. Mas, em geral, então, dado um psi qualquer, que é parametrizado por esse conjunto de parâmetros, alfa1, alfa2 até alfa-k, calcula o valor médio de H nessa função de onda. Então, tem o seguinte teorema que eu vou mostrar para vocês. Qualquer que seja a função de onda tentativa que vocês escrevam, o valor médio de H calculado com essa função de onda tentativa é sempre superior, maior ou igual ao alto valor do estado fundamental E0. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, imagina, antes de eu demonstrar o teorema, isso quer dizer o seguinte, imagina então que você tem, vamos fazer com um parâmetro só, você tem uma função de onda, tipo aquela gaussiana, né? Você tem uma psi, um único parâmetro. A alfa é real, mas não precisa ser. Você pode deixar o alfa sendo complexo, o que equivale a você ter 2 parâmetros, né? A parte real do alfa e a parte imaginária do alfa. Tá? Então, pode ser complexo, mas aí, nesse caso, você vai chamar a parte real de alfa1, a parte imaginária de alfa2. Tá? E você vai tratar o problema como sendo de 2 parâmetros. Tá? Então, vamos só fazer um exemplo aqui. Então, isso aqui é a nossa função tentativa, ela depende desse parâmetro alfa, depende de x. Então, a gente vai lá e calcula o valor médio de H
para essa função de onda. Isso aqui vai ser psi de alfa, H, psi de alfa, divide aqui pela normalização, psi de alfa, psi de alfa. Isso aqui, então, passa a ser uma função de alfa, certo? Para cada, depende de alfa que você coloca lá, isso é uma função de alfa. Então, o que acontece é o seguinte, o teorema diz o seguinte, se você desenhar essa função de alfa, né, que é o valor médio de H, em função de alfa, isso aqui é sempre maior do que o valor do estado fundamental. Então, se a energia do estado fundamental está aqui, essa função tem sempre um valor numérico acima de zero. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente quer aproximar o valor, né, essa função de onda do estado fundamental, o valor médio de H no estado fundamental é zero. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos buscar o ponto onde essa derivada se anula. Então, vamos chamar esse ponto de alfa zero. É maior ou igual? É maior ou igual? É o igual a se você acertar na mosca o estado fundamental. Tá? Aí vai ser bem lembrado, é maior ou igual. Tá? Então, pode ser que essa curva tangencie o E0. Geralmente vai estar acima, mas pode ser que, de fato, ela tangencie o E0. Isso vai depender de quão bem você escrever sua função de onda tentativa. A gente vai fazer uns exemplos que vai ilustrar isso aqui. Então, suponha que, por exemplo, você escolheu sua função de onda, como aqui, né? A função de onda real não é uma gaussiana. Então, você vai aproximar para uma gaussiana. Então, nesse caso, você vai estar estritamente acima. Mas o que você faz? Você faz o melhor que você pode. Você acha qual que é o alfa que minimiza esse erro. Vale para qualquer função de onda tentativa. Esse teorema vai para... Eu vou demonstrar já. A demonstração é 2 linhas. Eu vou dizer que ela é muito simples. Vale para qualquer função de onda tentativa. Então, a gente minimiza o erro. A gente acha o ponto de mínimo dessa função, porque a gente sabe que esse vai ser o ponto que vai estar mais perto do estado fundamental. Então, a gente acha esse alfa zero. Com esse alfa zero, eu tenho a melhor aproximação possível da minha função de onda, é o psi calculado naquele alfa zero, e uma estimativa, então, para o estado fundamental vai ser o valor médio de H calculado nesse alfa zero, ou seja, vai ser esse ponto aqui. Então, a gente vai estimar o valor do estado fundamental achando o ponto de mínimo dessa função. Então, qual que é o valor de H, qual que é o valor qual que é o valor da média de H calculado em alfa zero. Isso é o que melhor aproxima você do estado fundamental. Qualquer outro alfa vai te distanciar do valor real. Tá? Então, deixa eu demonstrar esse teorema, que é muito simples, é um slide, e aí a gente vai fazer exemplos que vai ilustrar essa coisa toda aqui. Então, qual que é a demonstração? A demonstração é o seguinte. Então, você pega a sua função de onda, parametriza, escolhe uma função de onda arbitrária. É claro que se sua escolha for ruim, né, se você escolher uma função de onda ruim, essa curva pode estar lá em cima, muito longe do estado fundamental. Então, por isso que você tem que ter alguma intuição sobre o sistema para dar um bom chute. Se o seu chute é bom, você faz uma boa aproximação. Se não, você pode se dar mal. Mas para qualquer que seja a função de onda, que depende desses parâmetros, a gente pode sempre expandir essa função de onda na base de autoestados de H. Certo? Então, você tem o H, você não conhece essas autofunções, mas você sabe, eu estou supondo aqui que é não degenerado, só para ficar mais simples a conta, mas vale de qualquer forma. Então, você expande essa função de onda tentativa na base dos autoestados, certo? A gente sempre pode fazer isso formalmente. Está aqui, escrito aqui embaixo. Então, quando a gente calcula o valor médio de H com essa função de onda, vamos abrir essa conta aqui. O que acontece?
Então, eu vou expandir minha função de onda parametrizada na base de H. Aí eu calculo Hψ. Isso vai ser, então, soma em N, Cn, H vai aplicar aqui, HφN dá ENφN. E agora eu sanduícho com um Psi à esquerda. Tá? Então, eu vou multiplicar aqui por uma soma em M, Cm estrela φm, vezes tudo isso aqui. Então, tem um CN EN, que eu vou escrever aqui na frente, e fica os estados φm. Isso aqui é uma delta NM, eles são ortogonais, e, portanto, minha soma vai ficar soma de EN módulo de CN ao quadrado. Certo? Então, esse é o resultado formal desse cara aqui. Eu preciso dividir pela normalização, certo? φn, φn, que é, novamente, então, soma em M, soma em N, Cm estrela Cn, φm, φn, isso aqui é uma delta Mn, então sobra soma de Cn ao quadrado. Certo? Então, para qualquer que seja o estado, eu posso fazer essa expansão, e o valor médio de H vai ser, então, soma de EN Cn ao quadrado, dividido por Cn ao quadrado, que é o que está escrito aqui, ó. Certo? Muito bem. Agora, eu vou fazer a seguinte manipulação com essa equação que está escrita aqui do lado. Deixa eu fazer isso também num slide separado. Então, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um numerador que é E0 módulo de C0 ao quadrado, mais E1 módulo de C1 ao quadrado, mais etc. Certo? É a soma de EN módulo de Cn ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho a normalização. Certo? E eu estou supondo, então, que o E0 é o meu estado fundamental, certo? E0, então, é a menor energia, depois eu tenho E1, depois eu tenho E2, e assim por diante. Certo? Eu estou ordenando meus níveis de energia a partir do estado fundamental, que é o de mais baixa energia. Então, você vê, E1 é maior do que E0, certo? Então, se eu substituir, então, esse termo aqui, se eu substituir E1, E2, etc., que estão aqui, por E0, eu vou fazer uma aproximação para essa média. Então, se eu aproximar isso aqui por... Então, todos esses E1, E2, E3 aqui, eu aproximo pelo mesmo valor E0. C1 ao quadrado. Está aí que eu coloco em evidência. C0 ao quadrado, C1 ao quadrado, etc. Então, de tal forma que o numerador mate com o denominador e só sobra o E0. Ora, você vê que esse valor de E0 é sempre menor ou igual que essa soma. Isso aqui, essa aproximação que eu faço aqui, na verdade, eu posso escrever assim, isso aqui é maior ou igual do que isso. Porque, olha, o E1 é maior do que E0. O E2 é maior do que o E0. O E3 é maior ou igual que E0. Então, quando eu substituo esses Zs pelo E0, eu estou abaixando esse valor, certo? Então, esse cara com os valores corretos é sempre maior do que o valor se eu substituir essas energias todas por E0. Certo? Tá, isso quer dizer o seguinte, né? O valor médio, você tem uma série de energias. Vamos fazer isso aqui de uma forma bem simples. Ó. Eu tenho uma série de energias em ordem crescente. E0, E1, E2, E3, etc. O que esse teorema está dizendo? Que o valor médio dessas energias, se eu somar essas energias e dividir por N, isso é sempre maior ou igual que o valor mais baixo. Certo? Eu tenho uma série de números, a média desses números tem que ser maior ou igual que o menor deles. Né? Eu tenho aqui várias energias aqui, o valor médio é algum lugar aqui.
e está sempre maior ou igual que o estado fundamental. Então, é isso que esse teorema quer dizer. Então, o valor médio de H, num estado arbitrário, qualquer que seja ele, é sempre maior ou igual que a média, que o menor valor que essas energias podem assumir, que é o E0. Então, esse é esse teorema aqui. Então, dessa soma toda aqui, se você substituir N por E0, você está diminuindo esse valor. Não, então, tá, tem uma pergunta do João aqui. Então, esse psi aqui é o psi tentativo. Então, esse cara aqui é o psi de alfa. Eu só estou decompondo o meu psi de alfa, então esses CNs dependem de alfa. Tá? Eu só estou decompondo o meu psi de alfa, seja ele qual for, na base de H. Eu não conheço essa base, mas ela existe, certo? Eu sei que ela existe, ela forma um conjunto completo. Então, eu estou fazendo assim, vamos supor que eu... Certo? Então, vamos supor que eu conheço a base, então eu expando o meu psi nessa base, e o que eu estou mostrando é o seguinte, esse valor médio de H nessa função de onda, independente de quem seja ela, ou seja, de quem sejam esses coeficientes, é sempre maior ou igual que o estado fundamental. Então, esses ENs todos que estão aqui, né, o E0, E1, E2, se você trocar todo mundo por E0, você está abaixando o valor dessa soma. Né? Porque E1 é maior que E0, E2 é maior que E0. Então, no momento que eu aproximo todos eles por E0, eu estou subestimando essa soma. Então, o valor médio é sempre maior ou igual ao estado fundamental. Então, a ideia é essa mesmo, que o valor médio de um conjunto de energias é sempre superior ao seu valor mais baixo, qualquer que seja a função de onda. Exatamente. Então, você vê, a pergunta do Murilo, né? Então, se a sua função de onda for super bem... Imagina que você... Isso vai ser, na verdade, o primeiro exemplo. Imagina que você tem tanta sorte que a sua função de onda tentativa coincida com o estado fundamental. Tá? Você dá sorte e escolhe tão bem que você chutou na mosca. Então, o que acontece? Aí você vai calcular o valor médio de H nesse estado. Opa. Então, vai acabar sendo φ0, H φ0, sobre φ0, φ0. Mas você chutou tão bem que H φ0 é o próprio E0. Então, H φ0 é o E0 φ0, o de cima cancela com o de baixo e deu na mosca. Você acertou em cheio. Tá? Precisa de intuição. Então, vamos ver como é que funciona. Vamos fazer um exemplo, que é um exemplo bem simples, depois a gente vai fazer uns exemplos um pouquinho mais não triviais para entender mais o método. Então, fazer o Professor, seguinte... só uma pergunta. Se a média de H der a energia do estado fundamental, quer dizer que você acertou exatamente a função de onda? Ou pode ser que seja uma outra função que coincida o estado fundamental? Então, tá, boa pergunta. Se o estado fundamental for não degenerado, se acertou na mosca. Não tem outra. Tá? Não tem outra. É porque isso aqui, o valor médio de H no estado fundamental é E0, e para qualquer outra função de onda, você sabe que isso aqui tem que ser maior ou igual a E0. Então, se o estado fundamental for não degenerado, então você acertou nele. Não pode ter outro. Se tiver uma outra função de onda com a mesma energia, indicaria uma degenerescência. Se o estado fundamental for degenerado, aí pode ser. Em geral, ele não é. Né? Então, em geral, a gente está bem. Então, assim, vamos fazer o seguinte, o problema. Eu vou depois explicar o que quer dizer acertar na mosca. Aqui tem um detalhezinho aqui que eu já vou voltar com um exemplo que vai ilustrar. Então, olha só, você tem o oscilador harmônico unidimensional. Então, está aqui o operador hamiltoniano, energia cinética mais potencial, e a gente faz uma tentativa, que é uma função gaussiana, onde alfa vai ser o nosso parâmetro. A gente sabe que a função de onda do estado fundamental do oscilador harmônico é uma gaussiana, só que é uma gaussiana para um alfa específico. Tá?
Então, aqui alfa é o nosso parâmetro. Então, a gente chuta uma coisa desse tipo e a gente tem que, então, fazer as contas e ver se a gente consegue acertar. Então, eu vou abrir essas contas aqui direitinho. Aqui, ó, vou calcular o valor médio da energia cinética, da energia potencial, calcular a normalização e ver o que acontece aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Então, eu preciso calcular... Segunda que ele travou. Por que travou minha caneta aqui? Só um segundo que não está querendo escrever. Deixa eu voltar um pouco, ver se ele destrava. Aí, destravou. Então tá, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor médio de energia cinética mais o valor médio do potencial e vou dividir por psi. Então, eu tenho que calcular cada um desses termos aqui. Então, vamos começar com a energia cinética, que é o mais chato. Então, para calcular a energia cinética, eu tenho que calcular menos H2 sobre 2m, D2 dx2, esse é o operador T. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a integral de psi estrela, menos H2 sobre 2m, D2 psi dx2, dx de menos infinito a mais infinito, certo? Isso aqui é o psi, t psi, na representação de coordenadas. Então, eu preciso da derivada segunda do psi. Então, psi a e a menos alfa x2, psi', então é menos 2 alfa x a e a menos alfa x2, psi duas linhas, então agora vai ter dois termos, eu vou derivar o x e depois eu vou derivar a exponencial. Esse pedaço a e a menos alfa x2 vai sempre aparecer, eu já vou colocar em evidência. Então, quando eu derivo x, menos 2 alfa, e quando eu derivo aqui em cima, cai um outro menos 2 alfa x. Então, vai ficar mais 4 alfa 2 x2. Certo? Então, a gente vai ter que fazer aquela conta do valor médio de t. Então, vai ficar... Eu tenho que multiplicar isso aqui pelo psi estrela. Então, vai ter um A estrela, vai sobrar módulo de A ao quadrado. Na integral, então, eu vou ter a exponencial do psi estrela, a exponencial do psi. Então, eles vão se somar aqui em cima. E eu tenho esse coeficiente que caiu da derivada. Certo? Então, vamos ver o que dá isso aqui. Travou de novo, que coisa. Deixa eu ver. Aí. Valor médio de t. Então, vai ficar o módulo de A ao quadrado. Então, vamos ver o que vai dar as integrais. Então, o que a gente precisa saber de integral aqui? Eu vou colocar as integrais que a gente precisa aqui no cantinho. Integral de e a menos, eu vou usar uma outra letra aqui, beta x2 dx, de menos a mais infinito, é raiz de π sobre beta. E a integral de x2 e a menos beta x2 dx, também de menos a mais infinito, é 1 sobre 2 beta raiz de π sobre beta. Tá? Essas são as integrais que a gente precisa. Então, vamos lá. A primeira integral, então, tem menos 2 alfa, certo? Que vai sair da integral. E o coeficiente aqui é, o que eu chamei de beta, é 2 alfa. Então, a primeira integral dá menos 2 alfa, raiz de π sobre 2 alfa. A segunda integral, eu tenho um 4 alfa 2,
e a integral, então, de x2 e a menos 2 alfa x2. Então, novamente, o beta vale 2 alfa aqui, né? Então, eu vou ter 1 sobre 4 alfa, raiz de π sobre 2 alfa. Então, 1 sobre 4 alfa, raiz de π sobre 2 alfa. Certo? Que esse beta aqui, então, é 2 alfa, com esse 2 dá o 4 alfa. Então, está aqui, ó, esse 4 cancela, 1 alfa cancela. Então, eu fico menos 2 alfa mais 1 alfa dá menos 1 alfa. Opa, faltou um negócio importante aqui que eu já vou botar de volta aqui. Módulo de A ao quadrado, raiz de π sobre 2A. Faltou uma coisa importante, né, que é o menos H2 sobre 2M, multiplicando tudo isso aqui, né? Então, aqui a gente tem que multiplicar tudo por menos H2, por isso que deu negativo, ó, sobre 2M. Então, na verdade, essa integral ainda multiplica menos H2 sobre 2M. Então, isso aqui vai ficar mais, eu vou ter um H2 e um 2M embaixo. Esse é o valor esperado, então, da energia cinética. Vamos ver se bate com o que eu escrevi aqui. H2 raiz π sobre 2 alfa, alfa H2 sobre 2M, é isso que deu, né? Alfa H2, isso, H2 sobre 2M, módulo de A ao quadrado, raiz de π sobre 2 alfa. Beleza. Agora, valor médio de V. O valor médio de V é mais fácil. O potencial é M ômega 2 sobre 2 vezes x2. Então, eu vou ficar aqui psi estrela com o x2. Então, psi estrela dá isso aqui, vezes x2 dx. Então, essa integral é daquele tipo que a gente já viu. Então, fica um módulo de A ao quadrado, M ômega 2 sobre 2. Então, dá um raiz de π sobre 2 alfa, 1 sobre 2 beta, né, que é 1 sobre 4 alfa. Certo? Então, novamente, eu estou usando esse resultado aqui com beta igual a 2 alfa. Então, fica 4 alfa, raiz de π sobre 2 alfa. É isso, né? Então, isso aqui vai ficar módulo, vamos ver se bate com o que eu fiz aqui, módulo de A ao quadrado, raiz de π sobre 2 alfa, e o coeficiente é M ômega 2 sobre 8 alfa, que é o que está aqui, né? M ômega 2 sobre 8 alfa. Finalmente, a gente calcula a normalização, psi. Então, isso aqui é integral, módulo de A ao quadrado, e a menos 2 alfa x2 dx, tudo de menos a mais infinito, que é, então, raiz de π sobre 2 vezes o coeficiente, que é 1/4 alfa. Então, isso aqui é esse cara que está aqui. Então, o que a gente faz agora? Soma esse com esse e divide por esse. Então, quando eu fizer a soma e dividir, você vê que esses termos em comum vão se cancelar, né? Então, A2 raiz de π sobre 2 alfa vai cancelar com a divisão do psi. E o que a gente vai obter como valor esperado de H é alfa H2 sobre 2M mais M ômega 2 sobre 8 alfa. Então, você vê que isso é uma função de alfa, certo? Esse cara que a gente obtém depende do alfa. Ele está escrito aqui novamente. Então, vamos olhar para a cara dessa função para a gente ver o que está acontecendo, né? Então, se a gente desenhar esse cara em função de alfa tem que ser positivo, certo? Porque é uma gaussiana, não faz sentido ter alfa negativo. Valor médio de H. Então, você vê, quando o alfa vai para zero, esse cara vai para zero, mas esse vai para infinito. Então, ele diverge aqui. Quando o alfa vai para infinito, esse vai para zero, mas aquele vai para infinito. Então, a gente espera que, de fato, esse cara tenha esse comportamento aqui. Tá? Ele diverge no zero e no infinito, vai ter um ponto aqui,
que é o nosso α0, que é o ponto de maior aproximação do estado fundamental, que a gente quer reduzir isso o máximo possível, porque a gente sabe que isso está sempre acima do estado fundamental. E, então, a gente vai achar esse ponto, e esse cara aqui vai ser a nossa aproximação para o estado fundamental. Então, tá lá, vamos derivar igual a zero. Então, deriva aqui, dá H2 sobre 2M. Alfa menos 1 dá menos 1 sobre alfa 2. Certo? Vamos calcular isso aqui em alfa 0, igual a zero. Então, vamos resolver essa equação. H2 sobre 2M tem que ser igual a M ômega 2 sobre 8 alfa 0 ao quadrado. Então, passa alfa 0 ao quadrado para o lado de lá. O M com esse M dá um M2, ômega 2. O H2 vem para baixo. 2 com 8 sobra um 4. Tira a raiz da M ômega sobre 2H cortado. Então, esse é o alfa 0. Esse é o alfa que melhor aproxima a nossa função de onda. Quem que é a estimativa da energia? É o valor de H calculado nesse alfa 0. Certo? Então, agora eu vou achar minha estimativa. Eu vou pegar o meu H, então o valor médio de H, copiar ele aqui de novo, alfa H2 sobre 2M, mais M ômega 2 sobre 8 alfa, e eu vou avaliar isso aqui em alfa 0, que é M ômega sobre 2H cortado. Essa vai ser minha estimativa para o estado fundamental. Então, quanto que vai dar? Então, aqui eu coloco M ômega sobre 2H cortado vezes H2 sobre 2M, primeiro termo, mais M ômega 2 sobre 8, dividido por alfa. Então, fica um M ômega sobre 2H cortado. Então, aqui, ó, cancela um M, cancela um H cortado, fica H cortado ômega sobre 2. Aqui mata um M, mata um ômega, mata aqui, fica 4, sobra H cortado ômega, desculpa, sobre 4, né? Aqui é sobre 4, tem um 2 ali do outro lado. Aqui sobra um outro H cortado ômega sobre 4, que dá H cortado ômega sobre 2, e a gente acertou na mosca, né? Porque a função de onda é uma gaussiana. Então, a energia realmente bateu no estado fundamental e tudo que a gente fez foi encontrar qual que é o alfa correto daquela gaussiana. Então, esse é o alfa correto. Então, como que a gente agora fecha o problema? Então, a nossa aproximação para a função de onda, a nossa aproximação para o estado fundamental coincidiu, nesse caso, de ser a solução exata. E quem que é a nossa função de onda? A nossa função de onda aproximada é aquela com o valor de alfa 0. Então, alfa 0 é M ômega sobre 2H cortado. E quem que é o A? O A a gente volta lá na nossa normalização. Ó, o psi, né? Nós vamos... O psi deu o módulo de alfa ao quadrado. Onde é que está o resultado dele? Raiz de π sobre 2 alfa. Raiz de π sobre 2 alfa 0. Então, alfa 0, novamente, eu substituo M ômega sobre 2H cortado e eu imponho que isso aqui seja 1 para tirar o A. Então, o 2 cancela. Módulo de A ao quadrado fica raiz de M ômega sobre πH cortado. E, portanto, a função de onda é M ômega sobre πH cortado a 1/4 e a menos M ômega x2 sobre 2H, que é a função de onda exata do oscilador harmônico. Tá?
Então, isso aqui é um caso simples, a gente acaba acertando direitinho, porque é um sistema que a gente já conhece bastante bem, e a gente conseguiu fazer um chute bem certinho, né, da cara do estado fundamental. Sabe? Tá a gaussiana, vai lá, ajusta a gaussiana e tira o resultado. Tá, mas está claro qual que é o método? Né? Então, você vê, a gente não sabia que isso aqui ia dar certo em princípio, né? Se a gente não conhecesse a solução. Isso aqui é uma tentativa, então a gente calcula o valor esperado da energia cinética, do potencial, calcula a normalização, acha o H médio, né? Soma isso com isso, divide por isso, está aqui o H médio, e aí a gente tem que minimizar esse cara, por isso que é um método variacional, está variando os parâmetros e ajustando esses parâmetros da melhor maneira possível. Então, você acha o ponto de mínimo, o valor de H médio no ponto de mínimo é a sua aproximação, e substituído na função de onda, você tem a estimativa, então, para a função de onda do estado fundamental. Tudo bem? Tá mais ou menos claro? Alguma pergunta? Vocês querem voltar a algum ponto? Então, o que eu vou fazer no restante da aula é mais 2 exemplos, tá? E acabou. Os exercícios de método variacional, né, as aplicações que a gente tem, são variações desse exemplo simples. Né? É você buscar uma função de onda que tem a cara que você espera do estado fundamental, joga lá, faz a conta, minimiza e pronto. Tá? Então, a parte chata é calcular as integrais. Né? Você tem que calcular o valor esperado de H no seu estado. Se você chutar um estado muito complicado, suas integrais vão ser mais chatas de calcular. Então, está aqui. Então, está aqui o resumido aqui nos slides. Né? A gente minimiza, acha o alfa zero, substitui no valor esperado para achar a nossa estimativa do estado fundamental. Então, e sobre os estados excitados? Como que a gente faz? Dá para usar esse método? Dá para usar, mas é mais complicado. Então, eu vou dar um exemplo aqui simples, novamente, para o oscilador harmônico, para a gente ver como é que funciona, mas o método é realmente mais utilizado para estado fundamental. Então, se você quiser calcular o próximo estado, agora o Ψ1, você achou o Ψ0, né, nós achamos aqui, ele aqui coincidiu de ser o estado exato, poderia não ser, mas a gente quer achar o Ψ1 agora, o próximo estado excitado. Então, o que a gente faz? A condição é a seguinte, o estado Ψ1 tem que ser ortogonal ao estado fundamental, né? A gente sabe isso. Os autoestados são todos ortogonais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chutar uma função tentativa para o estado Ψ1 com a condição de que ela seja sempre ortogonal ao Ψ0. E aí a gente faz o mesmo procedimento para Ψ1. Calcula o valor médio de H, minimiza e busca quem é a energia. Então, se a gente garantir que ela é ortogonal ao Ψ0, a gente vai estar seguro que a gente vai estar calculando o próximo estado. Então, como garantir que o Ψ1 é a pergunta do João? Ele é de fato o primeiro estado, não o segundo. Pelo fato de que o método variacional, né, então, quando a gente exclui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Então, quando você tem um estado Ψ1, então você vai chutar um Ψ1, que é ortogonal ao Ψ0. Então, isso quer dizer que quando você vai fazer aquela demonstração do teorema do método variacional, a gente vai expandir esse cara na base de autoestados do hamiltoniano, mas a gente vai fazer a seguinte hipótese. Se o nosso Ψ0, que a gente já calculou, for uma boa aproximação para o estado fundamental, então o primeiro estado excitado, ele não tem, né, e a gente garante que o Ψ1
é ortogonal a essa aproximação psi0, então a expansão do psi1 na base de autoestados do hamiltoniano deve começar no 1. Não deve envolver o estado 0, né? Porque se eu fizer φ0 psi1, eu quero aproximar isso aqui pelo meu psi0 que eu calculei, e isso aqui é 0, certo? Então, em primeira aproximação, esse psi1 que a gente está tentando calcular, quando eu expando na base de H, para fazer aquela demonstração, ele não envolve o 0. Na verdade, ele vai envolver uma componente do 0, né? Porque o psi0 não é exatamente o φ0, né? Vai ter uma aproximação aqui. Mas, em primeira ordem, a componente de psi1 na direção de φ0 é praticamente nula, tá? Porque ele é ortogonal a esse cara daqui. Então, se eu faço a conta daquela minha demonstração tirando o estado fundamental, eu vou ver que o valor esperado de H nesse estado psi1, ele vai ser sempre maior ou igual que E1. Porque é a mesma conta, só que o 0 está fora. Então, o menor estado que aparece lá, né, é o E1. Essa coisa ficou ao contrário, deixa eu inverter aqui. Né? Deixa eu ver se está claro isso aqui. Né? Quando a gente calcular psi1, H psi1, sobre psi1, então isso aqui vai dar soma de n igual a 1 de En Cn ao quadrado, porque o 0 está excluído na expansão do psi1, mesma coisa aqui embaixo. Então, todos os En's agora eu substituo por E1. Isso aqui, então, é maior ou igual que o E1, né, que sai para fora da soma, a soma da normalização cancela. Então, eu sei que isso aqui eu estou fazendo uma aproximação para o E1. Tá? É claro que você vê que se o meu psi0 for exatamente o φ0, isso tudo é exato, né? O φ1, de fato, não contém componentes em φ0. Se o meu psi0 for uma aproximação do φ0, na verdade, isso aqui vai incluir uma componente na direção real do φ0, mas ela deve ser pequena se a minha aproximação é boa. Tá? Então, vale a mesma coisa, e quando eu faço esse gráfico aqui em função dos meus parâmetros, eu vou estar fazendo alguma coisa que é sempre superior ao E1. Então, se eu minimizar esse cara, eu vou estar fazendo uma aproximação para o primeiro estado excitado. É claro que minha aproximação pode ser ruim, né? Pode ser, por exemplo, que o meu segundo estado excitado esteja já aqui, né? E eu vou encontrar um valor que está mais próximo do E2 do que o E1. Mas isso é porque meu chute foi ruim. Se o meu chute for bom, eu posso abaixar isso aqui e deixar ele bem próximo, o mais próximo possível do E1 que eu quero. Isso, exatamente. Você vai ter o C1 diferente de 0 e o C0 igual a 0. Por que o C0 igual a 0? Porque ele está exigindo que ele é ortogonal ao estado fundamental. Tá? Essa ortogonalidade, isso aqui vai ser... Nós vamos exigir essa ortogonalidade exatamente. O problema é que o φ0 não é exatamente... O psi0 aproximado não é exatamente o φ0. Né? Então, exigir que o psi1 seja ortogonal ao φ0 é exigir que o φ1 com o real estado fundamental seja aproximadamente nulo. Né? Então, o coeficiente C0 é pequeno, e se ele for pequeno, a gente despreza e segue a demonstração. Tá? E aí a gente pode fazer isso ordem a ordem. Por segundo estado excitado, se exige que ele seja ortogonal ao psi0 e ao psi1, e vai assim por diante. Só que a cada vez que você faz isso, tem um erro, né? O seu psi0 já não é exatamente o fundamental, então essa ortogonalidade não é exata, então você vai acumulando o erro conforme você vai avançando aí nos estados excitados. Tá? Mas deixa eu fazer aqui rapidamente só
para o estado fundamental, para o primeiro estado do oscilador harmônico, né? Então, como é que a gente faz? O oscilador harmônico a gente já sabe tudo, né? Então a gente chuta tudo e sempre dá certo. Mas eu posso, então, fazer um estado tentativa dessa forma aqui. Tá? É o estado que tem a função de onda tem um nó, né? Ela se anula em um ponto, que é o x igual a zero. Então, estou usando propriedades de simetria para fazer esse chute, né? Então, eu chuto um psi1 dessa forma. Então, eu tenho que mostrar que esse cara é ortogonal ao psi0, fazer toda a conta e ver o que acontece. Tá? Então, vou fazer uma parte da conta aqui, que eu quero fazer um outro exemplo ainda hoje, para te dar tempo de fazer os dois. Diga. Só uma dúvida, é o mesmo caso, né, de um oscilador harmônico, mas por que a gente usou esse chute diferente? Então, porque agora eu quero calcular o primeiro estado excitado. Tá. Tá? Então, a gente já calculou o estado fundamental com a gaussiana. Agora eu quero ver se eu consigo uma estimativa para o primeiro estado excitado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chutar o estado que é ortogonal ao anterior e refazer a conta. Ah, tá, entendi. Beleza. Beleza. Legal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter certeza que esse cara que a gente está chutando é ortogonal ao psi0. Certo? Então, o nosso psi0 é esse aqui. A gente já calculou a normalização e a constante, né? Alfa x2, o alfa é m ômega sobre πh cortado, a gente sabe a normalização, etc. O psi1, agora a gente está chutando uma coisa que tem essa cara aqui, a mesma forma gaussiana, mas com um x aqui. Então, esse alfa, vamos chamar isso aqui de beta, né, para não confundir, é um outro parâmetro que a gente vai calcular agora. Vamos chamar isso aqui de beta. Certo? Então, isso aqui vai ser ortogonal àquele. Como é que a gente escolhe isso? Então, então psi0, psi1 vai ser isso aqui, né? Vai ser A estrela B integral de x e a menos alfa x2 menos beta x2 dx de menos infinito a mais infinito. Então, aqui a gente vê o seguinte, que para que esses caras sejam ortogonais, a escolha natural do beta é beta igual a alfa. Então, se eu escolher beta igual a alfa, essa integral vai ficar estrela B, x e a menos 2 alfa x2 dx. Isso aqui é uma função ímpar, certo? X2 é par, x é ímpar, isso aqui é zero, então, por simetria, então, essa psi1 é ortogonal a psi0, desde que seja o mesmo parâmetro, certo? Então, na verdade, a gente fica já preso, né, nesse caso, a escolher o mesmo parâmetro alfa, então, nossa função de onda psi1 ela está basicamente fixa, né? Então, o que a gente teria que fazer? Imagina que, deixa eu ver aqui como é que eu fiz isso aqui. Isso. Então, quem tem que fazer agora é calcular o valor médio de H para essa função de onda com o mesmo, então, alfa. Tá? A gente vai ver que isso aqui tem esse formato, a gente pode fazer essa conta para verificar. E isso aqui, se eu calcular no alfa, que a gente já conhece, né, que é m ômega sobre 2h cortado, eu vou ter o valor exato, 3 meios de h cortado ômega. Curiosamente, nesse caso, porque tudo aqui é exato, tudo é muito simples, esse valor de alfa zero, que é o mesmo que a gente usou para o estado fundamental, também é o valor que minimiza essa expressão. Tá? Então, deixa eu só... Eu vou fazer essa conta depois, mas vamos supor que a gente fez. Então, a gente escolheu... A gente começa com um expoente qualquer aqui, mas para que seja ortogonal, eu tenho que usar o mesmo alfa que eu usei no psi0, e esse alfa já é, então, conhecido. Tem que ser esse cara aqui.
É 2H cortado ou é πH cortado? Deixa eu ver aqui onde é que está o alfa zero. É 2H cortado, tá certo. Então não é π, é 2H cortado. Certo? Então o valor de alfa está meio fixo, não teria muito o que fazer. Mas a gente então tem uma função de onda diferente, a gente calcula o valor esperado de H e dá esse H aqui. Então, calculando esse H nesse valor de alfa, sai a energia do primeiro estado excitado. No entanto, se eu derivar isso aqui em relação a alfa igual a zero, dá menos 1 sobre alfa 2. Isso aqui também dá esse alfa zero. A coisa é consistente, né? Esse 3 aqui cancela. Você vê que alfa 2 vai ficar M2 ômega 2 sobre 4H2. E, de fato, 4H2. O ponto que minimiza essa energia média corresponde ao alfa que a gente escolheu antes e tudo é meio que autoconsistente. Tá? Mas isso é uma coincidência, porque a gente está num caso muito simples do oscilador harmônico. Tá? De qualquer forma, para fazer a conta, a gente tem que calcular o valor médio de energia cinética para essa função de onda, o valor médio do potencial para essa função de onda e fazer a conta para depois avaliar no alfa zero. Tá? Então, tem essa conta que tem que ser feita de qualquer maneira. Porque o Matheus perguntou, por que escolher alfa igual a beta? Então, a questão é que o psi0 que nós calculamos antes tem essa forma com esse alfa. O psi1 que eu estou chutando agora, eu estou chutando assim com um beta qualquer. A questão é que esses dois caras têm que ser ortogonais. Tá? Então, aqui... deixa eu ver. Não, você tem razão, Matheus. Eu acho que nem precisa escolher alfa igual a beta. Né? A gente pode usar... deixa eu refazer isso aqui. Vamos supor que a gente não fixa alfa igual a beta. Né? O que acontece? Tem um bom ponto. Acho que não é nem necessário. Isso aqui, de qualquer forma... é sempre uma integral ímpar, certo? x2 alfa mais beta dx. Independente do... Não, você tem razão. Independente do valor de beta, desde que a gente escolha alfa e beta positivos, né, para que isso aqui faça sentido, isso aqui é sempre zero por simetria. É sempre uma integral ímpar. Então de fato, beta não precisa ser igual a alfa. A gente pode escolher... como vai? Não vai infinito. Alfa e beta são positivos, né? Isso aqui é menos x2. E tem um x aqui. Isso aqui é uma função, essa função que está sendo integrada, ela faz assim, ó. Aí essa parte aqui mata essa parte e dá zero. Ela converge, tá? Porque é uma gaussiana, é menos x ao quadrado. Não, porque... não, olha só. Os dois sinais são negativos. Os dois sinais são negativos aqui, né? Então, eles se somam. Então, isso aqui é um número positivo. Note que o complexo... Eu estou tomando complexo conjugado, mas isso aqui é real, né? Então, é sempre menos alfa x2 menos beta x2. Então, a integral é menos x2 alfa mais beta. Certo? Então, para alfa e beta positivos, a integral está tudo bem, está tudo convergido. Então, de fato, nem precisa escolher alfa igual a beta. Né? Então, a gente pode, eu vou até corrigir isso depois, a gente pode deixar aqui um beta qualquer. Deixa eu apagar aqui. Então, para qualquer valor de beta, esse cara é ortogonal a psi0. Então, essa conta aqui a gente faz por um beta qualquer. Né? Depois eu vou corrigir no slide. A gente minimiza em relação a beta e encontra que o beta é igual a alfa, mas isso é um resultado da conta. Certo? Então, isso aqui vai ficar beta ao quadrado. Beta ao quadrado
então fica igual a isso, que é igual ao alfa ao quadrado. Então, a gente conclui da minimização que o beta é igual ao alfa. Isso sai da conta. Então, o beta zero é igual ao alfa zero, então, então fica tudo redondinho, dá o mesmo expoente, mas a gente deduz esse expoente de fato da minimização e não da relação de ortogonalidade diretamente. Bom que você percebeu isso aí, eu tinha passado batido esse ponto. Tudo bem? Aqui, vejam que quando a gente for calcular o valor esperado da energia cinética, por exemplo, né, essa conta eu vou deixar como exercício para vocês fazerem, que eu quero fazer um outro exercício ainda. Quando for calcular isso aqui para o Psi1, vai aparecer, então, a integral de Psi estrela menos H2 sobre 2M D2 Psi1 dx2, né? E o Psi1 é mais chato, né? O Psi1, então, é B, X, e a menos beta X2. Então, o Psi1 linha, então tem que derivar aqui e aqui. Eu vou colocar B vezes exponencial em evidência. Então, deriva o X, 1, deriva aqui em cima, menos 2 beta X. E a derivada segunda vai ter um monte de termos aí, né? Então, vamos ver. Eu tenho que derivar... Então, primeiro, eu vou derivar esse cara aqui, né? Então, fica menos 2 beta x2 vezes tudo isso. 2 beta x. Certo? Então, estou derivando isso, multiplicando por isso. O outro termo é isso vezes a derivada desse cara. Então, vai ficar menos 2 beta x d e a menos beta x2. Então, primeiro a derivada desse cara vezes o resto, depois isso aqui vezes a derivada disso, que é um menos 2, não tem esse x, menos 2 beta. Certo? Deriva aqui dá menos 2 beta vezes exponencial. Então, tem que juntar esses termos todos, né? Então, isso aqui vai ficar, põe B e a menos beta x2 em evidência. Então, você vê que tem aqui menos 2 beta, daqui tem menos 2 beta x, e daqui tem mais 4 beta 2 x2. Então, tem que multiplicar isso pela psi estrela, integrar em x. Então, você vê que essa integral aqui do meio vai dar zero, né? Porque ela vai ser ímpar, mas essa daqui e essa daqui vão sobreviver. E por potencial V, mesma coisa, eu vou deixar para vocês terminarem isso aqui como exercício, mas a integral por potencial V vai ficar psi estrela. Cada uma delas tem um x, então fica um x2, e aí a gente multiplica ainda pelo potencial m ômega 2 x2 sobre 2 dx. B ao quadrado. Então, isso aqui vai dar uma integral do tipo x à quarta, né? 2 módulo de b ao quadrado, integral de x à quarta, e a menos 2 beta x2 dx. Então, aqui a gente vai precisar de mais uma integral. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui meio de cabeça. Então, essa integral aqui, de x à quarta e a menos, vou usar um gama aqui, x2 dx, deixa eu ver como é que é, menos 3 meios, eu acho que é 3 quartos de alfa 2, gama 2,
raiz de π sobre gama. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso aqui é 3,5, esse cara é 3. Isso. Eu acho que é isso aqui. Essa é a integral que precisa para calcular esse cara. Então, em princípio, fazendo essa conta, se eu não errei em nada, o termo de energia cinética, então, vai dar 3 beta H2 sobre 2M, e o termo de energia potencial vai dar esse aqui, 3M ômega 2 sobre 8 beta. Tá? Então, eu deixo aí como exercício para vocês calcular. Tem que calcular também o psi, né? O psi, que vai dar também, então, uma integral de x ao quadrado e a menos 2 beta x2 dx. Então, tem que fazer todas essas integrais, fazer as contas direitinho e ver que funciona. Tá, então, fica de exercício para vocês terminarem esses cálculos aqui, porque eu quero mudar, quero fazer um outro um pouquinho diferente. Tudo bem? Legal, então vamos fazer um caso que não é exato, né? Quem está fazendo tudo oscilador harmônico, a gente está acertando tudo e dá a impressão que a gente consegue resolver qualquer problema exatamente e, na verdade, muito pelo contrário, né? Esse tipo de método variacional é justamente usado quando o problema é complicado e você não sabe resolver. Então, eu vou fazer um exemplo agora que é um oscilador harmônico com chute diferente, que não é exato e, portanto, vai dar um valor aproximado tanto para a energia quanto para a função de onda. Um outro exemplo que eu vou deixar, eu vou fazer esse aqui, mas antes de eu fazer esse aqui, deixa eu deixar para vocês um outro exercício que é interessante, que é fazer o seguinte. Isso aqui é um exercício para vocês, a gente pode resolver a semana que vem. É pegar a newtoniana, que é um oscilador anarmônico, V0 x à quarta, e tentar para esse oscilador anarmônico a mesma função de onda gaussiana que a gente tentou antes. Isso aqui certamente não é a solução exata desse problema, é a solução exata para o x2, não para o x4, mas é uma aproximação que deve ser bem razoável. Tá? Então, a gente pode fazer a conta depois para esse problema e ver o que dá. Você vê que a parte da energia cinética vai ser igual, a gente pode usar o resultado que a gente já calculou. A parte do potencial vai dar uma integral com x à quarta, em vez de x ao quadrado, que dá para fazer, né? A mesma integral que eu escrevi aqui antes. E o resultado certamente vai ser uma aproximação. A gente pode depois olhar para essa aproximação e ver que carga que ela tem. Mas, então, isso aqui fica para a semana que vem. Se vocês quiserem, vocês podem ir já tentando, que é um probleminha legal. Então, o que eu quero fazer para completar a aula de hoje é fazer uma função tentativa errada, vamos dizer assim. Né? Então, a gente não conhece o oscilador harmônico, a gente nunca resolveu, e a gente vai tentar uma função que não é uma gaussiana, mas é uma exponencial dessa forma aqui, ó, uma função de onda que é a e a menos alfa módulo de x. Ou seja, é uma função de onda que é exponencial e que tem um bico aqui, ó. Certo? É módulo de x. Então, ela cai para um lado, ela cai para o outro, mas como ela é linear, a gente tem que usar módulo, né? Senão, só exponencial não dá, porque ela iria divergir. Então, vou fazer a conta com essa função e vou ver o que a gente vai obter. Eu vou mostrar para vocês que esse vai ser o valor médio de H para essa função de onda. O alfa zero que a gente vai obter vai ser diferente do anterior. E a energia vai estar um pouquinho errada. Em vez de ser meio de H cortado ômega, vai ser 0,7 de H cortado ômega. Então, vai ser realmente uma estimativa que vai estar acima do valor correto. Esse caso é legal porque ele tem uma sutileza. Esse aqui é um exemplo que está feito no livro do Zethide.
Vocês podem olhar lá. Zetílico é 2 T's, né, e um L. Não. Zetílico. Então, vamos ver o que esse problema tem de interessante e como é que a gente resolve ele. Então, qual que é o problema disso? A função... Professor, que capítulo Zetílio aborda isso? Então, ele tem um capítulo de teoria de perturbação e agora eu não sei exatamente, eu posso daqui a pouco dar uma olhada para você. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho, eu já te respondo isso. Capítulo 9, que é métodos de aproximação, e o método variacional começa na página 507. Tá? Então, ele tem... depois do método variacional, ele tem o método WKB, que eu vou também falar um pouco na quarta-feira, e aí tem uns problemas resolvidos, tem bastante coisa interessante, mas no capítulo 9, está perto da página 500 e pouco. Obrigado. Então, qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade desse problema é o seguinte, a função de onda, ela é e a alfa x, se x é menor que zero, e a menos alfa x, se x é maior que zero. Então, ela tem esse formato, ela tem um bico aqui, em alfa igual a zero. Para a gente calcular a energia cinética, a gente vai ter que calcular a derivada segunda de psi. Então, se a gente calcular a derivada primeira de psi, a gente vai ver que essa derivada é descontínua, certo? Ela é positiva à esquerda e negativa à direita. Então, se a gente derivar aqui, alfa e alfa x para x negativo, e menos alfa e a menos alfa x para x positivo. Então, a derivada, ela é positiva e vai a zero, ela faz uma coisa assim. O valor dela, quando x igual a zero, é alfa. Agora, no lado positivo, ela é sempre negativa. E ela começa aqui em menos alfa. Certo? É o bico aqui da derivada. Positiva do lado, negativa do outro. Então, você vê que o salto da derivada, o valor de psi positivo menos o valor de psi' negativo é menos 2 alfa. Tem um salto de 2 alfa em módulo aqui. Então, se a gente calcular a derivada segunda, o que vai dar? Vai dar o seguinte, vai dar A. Então, vamos derivar de novo aqui. Alfa 2 e a alfa x, se x é negativo. Deriva aqui de novo, cai um outro menos alfa. Alfa 2 e a menos alfa x, se x é negativo. Só que, no ponto x igual a zero, tem um degrau aqui. Então, essa função de onda tem eu vou escrever aqui de uma forma meio informal, menos 2 alfa, que é esse gap, delta de x. Certo? Eu tenho um tipo de um degrau aqui, a derivada do degrau é uma função delta. Então, na verdade, a função psi duas linhas de x, ela é alfa 2 e a menos alfa módulo de x, que dá conta desses termos aqui, menos 2 alfa delta de x, que é o pulo que eu tenho na derivada primeira, né, que quando eu derivo um salto, eu ganho uma função delta, né, na derivada do degrau, certo? Então, a derivada segunda ela é sutil, porque ela tem uma contribuição em zero, que é uma delta. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso daqui. Se vocês olharem no Zetílio, ele discute isso aqui com bastante detalhe,
Também é interessante a discussão que ele faz lá. Então, olha só, quando eu for calcular, então, o valor esperado da energia cinética, aqui. Então, eu vou precisar calcular psi T, psi. Então, isso aqui vai dar menos H2 sobre 2M, psi estrela, derivada segunda de psi em relação a x. E isso aqui, então, tem um pedaço que é uma função delta. Tá? Então, como é que fica a derivada segunda? Fora do zero, ela é alfa quadrado e a menos alfa módulo de x. Então, eu vou fazer assim, ó. Integral de menos infinito até zero menos, vou tirar, né, o zero, vou até pertinho do zero, sem o zero, alfa 2, então a derivada é um alfa 2 e a menos alfa x. A função psi estrela também. Então, essa é a cara dela para x negativo, certo? O expoente é positivo, e a derivada, então, um alfa x é do psi estrela, o outro alfa x, alfa 2, é da derivada segunda. Aí eu tenho aqui a integral de 0 mais até infinito, da mesma coisa, alfa 2 e a menos 2 alfa x dx, certo? Na região positiva, alfa 2 é a menos alfa x, a função estrela é menos alfa x, então dá isso aqui. Mas eu tenho zero, certo? Então eu tenho menos H2 sobre 2M, integral de 0 menos até 0 mais, né, passando para pegar a contribuição do zero, psi estrela e a alfa x, tanto faz o sinal, porque a gente vai calcular no zero, certo? Menos ou mais, tanto faz, vezes a derivada segunda, que é menos 2 alfa delta de x dx. Tá, então, essa aqui é a contribuição do salto da derivada no zero. Essas duas integrais primeiras, elas são iguais, né? Nessa integral aqui, eu posso trocar x por menos x, então o expoente fica igual a da outra, o intervalo vai ficar de mais infinito a zero, e eu vou ter um sinal do dx que troca, que compensa. Tá? Então, você pode trocar uma pela outra e ver que essas duas integrais são iguais, elas são simétricas, né? Calculando de um lado e de outro. Então, elas vão dar menos H2 sobre M, multiplicando já por 2, alfa 2, integral de 0 até infinito, e a menos 2 alfa x dx. Então, essa é a contribuição dessas duas. Essa daqui, o menos com menos cancela, dá mais. Esse 2 mata com esse 2, dá H2 alfa sobre M. Faltou eu colocar a normalização da função do, né? Tem um A ao quadrado multiplicando tudo isso. Deixa eu escrever aqui na frente. Certo? Que é a normalização da função de onda. Que a gente vai calcular depois. Então, vamos lá. Certo? Então, aqui ficou H2 alfa sobre M, integral com a delta de x, é isso aqui calculado no zero, que é 1. Tá? Então, a contribuição do pulo é esse pedacinho aqui. Essa integral que a gente faz dá 1 sobre menos 2 alfa e a menos 2 alfa x, calculado de 0 a infinito. No infinito dá 0, no zero dá, então, 1 sobre 2 alfa. Então, vai ficar menos H2 alfa sobre M, e a integral resulta 1 sobre 2 alfa.
Então, o alfa, aqui é o alfa 2. Então, um desses alfas cancela, fica H2 alfa sobre 2M, mais um H2 alfa sobre M. Então, isso aqui dá um H2 alfa sobre 2M, módulo de alfa ao quadrado. Né? É menos um meio mais um, dá mais um meio. Então, esse é o resultado da energia cinética. Você vê que se a gente faz essa conta sem prestar muita atenção e não leva em conta o salto da derivada, a gente perde esse pedacinho aqui, o H2 alfa sobre M, o valor médio de energia cinética dá negativo. Né? O que não pode ser, né? Energia cinética é P2 sobre 2M, isso aí tem que dar positivo. E, de fato, dá positivo justamente quando a gente leva em conta esse salto da função delta. Ele é fundamental para a gente acertar o resultado. Então, deixa eu resumir isso aqui. Então, psi T psi, então esse é o cara mais difícil, dá H2 alfa sobre 2M, módulo de A ao quadrado. Vamos calcular agora o potencial, que é mais fácil, todo o resto é mais fácil. Então, aqui eu vou ter módulo de A ao quadrado, integral de E a menos 2 alfa módulo de X, que é o psi estrela, M ômega 2 X2 sobre 2 dx de menos a mais infinito. Então, aqui a gente quebra a integral em duas. Novamente, a integral é simétrica, né? A parte de menos a mais infinito é igual à parte... Desculpa, a parte de menos infinito até zero é igual à parte de zero a infinito. Né? Se a gente plotar essa função que está sendo integrada, você vê, ele é o produto de uma coisa assim, que é essa exponencial, por uma gaussiana assim. Certo? Então, um lado é simétrico com o outro, isso aqui dá duas vezes a integral de zero a infinito. Então, vai ficar m ômega 2 módulo de A ao quadrado. Então, esse meio aqui mata com duas vezes a integral, zero a infinito, x2 e a menos 2 alfa x dx. Essa integral aqui é tipo integral da função gama, né? Vamos chamar 2 alfa x de y. Então, isso aqui vai dar m ômega 2, módulo de A ao quadrado. Então, o x é y sobre 2 alfa, então eu vou ficar com 4 alfa 2 aqui, mais um outro aqui, vai ficar 1 sobre 8 alfa ao cubo. Integral de y2 e a menos y dy. Né? Tem um 2 alfa para cada x, né? Então tem um 2 alfa ao quadrado aqui, mais um dx, dá um 8 alfa ao cubo. De zero a infinito. Então, como é que a gente faz essa integral? Vamos fazer essa integral na próxima página. Então, essa integral aqui, ó, a integral que eu sei fazer é de menos a mais infinito. Né? Então, como ela é par, eu posso escrever de novo. Isso aqui é metade da integral de menos a mais infinito de y2 e a menos y dy. Isso aqui é 2, né? A integral de exponencial é 1 de y. Isso aqui é 2. Isso aqui é 2 fatorial, que vale 2. Então, essa integral aqui vale 2, dividido por meio, então vale. Eu acho que é isso. Se não for, a gente já vai descobrir já já. Então, o valor médio do potencial, como é que ele ficou? M ômega 2 sobre 8 alfa ao cubo, módulo de A ao quadrado, e a integral de 1 sumiu.
E, finalmente, para fechar a conta, a gente precisa da normalização, né? Psi, psi. Então, isso aqui, novamente, é módulo de A ao quadrado, integral de E a menos 2 alfa módulo de x dx. Isso aqui é 2 vezes a integral de 0 a infinito, da parte positiva, então a gente pode tirar o módulo. E essa integral, então, vai dar a integral da exponencial, né? É menos 1 sobre 2 alfa, e isso calculado no infinito dá 0 e no 0 dá 1. Então, dá 1 sobre 2 alfa. Estou fazendo rápido aqui, depois vocês podem checar as contas. Mato 2. Módulo de A ao quadrado sobre alfa. Então, vamos colocar tudo isso junto, para a gente fazer a conta no final das contas. Então, vamos lá. O T ficou H2 alfa sobre 2m. Módulo de A ao quadrado. O V ficou M ômega 2 sobre 8 alfa ao cubo. Módulo de A ao quadrado. Não é psi1, é psi, né? Psi1 aqui não tem, é o psi. Nosso psi tentativo. Psi deu o módulo de alfa ao quadrado, módulo de A ao quadrado dividido por alfa. Então, o que é o valor médio de H? Eu somo esses dois e divido pelo psi. Então, o módulo de A ao quadrado vai cancelar e esse alfa vai subir para o numerador. Então, vai ficar H2 alfa 2 sobre 2m mais M ômega 2 sobre 8 alfa 2. Deu diferente? Deixa eu ver aqui. M ômega... deu um 4 aqui em vez de 8. Vamos ver onde é que eu perdi um fator 2 aqui. Então, vamos ver. É que, professor, aquela integral dá 2 mesmo. A integral de 0 a infinito de y ao quadrado elevado a menos y é 2. É 2 lá, então tá. Essa que é a função gama. Já é de 0 a infinito. Não, você tem razão, desculpa. É que eu fiz besteira. Isso aqui eu não sei porque eu coloquei de menos a mais de infinito, nem converge, né? Porque o y tá certo. Isso aqui já é 2, desculpa. Isso aqui tá errado. Ó. Isso aqui já é a função gama. Eu estendi de menos a mais de infinito, nem posso, né? Porque tem um e a menos y aqui. Desculpa, eu me confundi aqui. Isso aqui já é a função gama, isso aqui já é 2. Então, tá certo. Então, o V fica um 4 aqui. Aqui está o erro. Legal, obrigado, gente. Então, aqui fica um 4. E aqui fica um 4. Isso. Então, esse valor médio tem a mesma cara qualitativa do que a gente obteve com a gaussiana, né? Ele diverge tanto no zero quanto no infinito, só que é uma forma funcional diferente. Então, se a gente derivar isso aqui igual a zero, a gente acha o ponto ótimo. E vai dar, então, era H2 alfa 2 sobre 2m, que deriva, fica H2 alfa sobre m. E o próximo termo é um alfa menos 2. Então, fica menos 2 alfa a menos 3. Então, vai matar um pedaço do 4, vai ficar menos m ômega 2 sobre 2 alfa ao cubo. Então, a gente iguala isso aqui a zero para calcular o valor crítico, ali, o valor de mínimo que a gente chama de alfa zero. Então, H2 alfa zero sobre m
igual a m ômega 2 sobre 2 alfa zero ao cubo. Passo alfa zero para o lado de lá. Fica alfa zero a quarta igual a m2 ômega 2 sobre 2h2. Então, o alfa zero ao quadrado é m ômega sobre h cortado raiz de 2. Não precisa calcular o alfa zero, porque o h só depende do alfa ao quadrado, né? Então, o valor ótimo calculado em alfa zero, H2 sobre 2m alfa zero ao quadrado, mais m ômega 2 sobre 4 dividido por alfa zero ao quadrado. Então, m ômega h cortado raiz de 2. Então, vamos lá, o m cancela, 1h cortado cancela. Aqui também m cancela, 1 ômega cancela. Então, a gente fica com h cortado ômega sobre 2 raiz de 2, mais aqui também h cortado ômega, 1 raiz de 2 cancela, sobre 2 raiz de 2, que é um h cortado ômega sobre raiz de 2. Então, isso aqui dá aquele valor numérico de 0,7, mais ou menos, h cortado ômega. Então, é legal, né? Porque a gente encontra um valor, não é tão mal, certo? É um método aproximado. Então, é isso que vai acontecer num caso genérico. O valor que a gente encontra é uma aproximação, não vai dar exato, mas, sei lá, você tem uma ideia, né? É perto de h cortado ômega sobre 2, está ali 0,7 h cortado ômega. E você tem também uma aproximação para a função de onda, né? A gente calculou o alfa, então vamos escrever a função de onda para encerrar, né? Então, o alfa zero, raiz de h cortado m ômega sobre h cortado, tem um raiz de 2 ainda aqui. A normalização, né? Lembra que a gente calculou isso aqui? Deu um módulo de A ao quadrado sobre alfa. Então, a gente calcula isso aqui em alfa zero, impõe que isso seja 1. Então, o módulo de A é raiz quadrada de alfa zero. Então, a nossa função de onda aproximada, ela ficou m ômega sobre h cortado raiz de 2 a 1/4, certo? A raiz do alfa zero, e a menos alfa raiz de 2 módulo de x. Com energia, então essa aqui é a nossa aproximação para o π0, e a energia h cortado ômega sobre raiz de 2. Então, você vê que qual que é a utilidade disso, né? Além de a gente ter essa estimativa da energia do estado fundamental, dar uma aproximação para a função de onda. Você vê que a função de onda real é uma gaussiana, essa aqui é uma exponencial, então não é a correta, mas a gente pode calcular coisas com ela, né? Então, eu posso voltar para trás e calcular o valor médio de energia cinética, por exemplo, para essa função de onda correta, né? Então, eu substituo aqui módulo de H2 por 1 sobre alfa, que é o seu valor. Então, o valor médio de energia cinética vai dar H2 sobre 2m. Eu posso substituir aqui no V, né? Então, dado esse cara, então, para essa função de onda, o valor médio de energia cinética dá H2 sobre 2m. O valor médio de energia potencial, então, o módulo de A quadrado é 1 sobre alfa. Então, é m ômega 2 sobre 4 alfa zero a quarta. Então, posso substituir alfa zero e assim por diante. Tá, beleza. Vamos voltar ali no cálculo. Então, isso aqui encerra esses exemplos.
E na semana que vem eu vou voltar, eu posso fazer mais alguns quando a gente for revisar toda essa parte de exercícios. Mas, então, vamos voltar aqui à pergunta do Daniel, a parte da delta na derivada, né? Então, isso é realmente um pouco sutil. Então, a questão é a seguinte, como a função de onda é descontínua, ela é contínua no zero, mas a derivada é descontínua, certo? Então, você tem a função de onda como módulo, de forma que ela caia exponencialmente dos dois lados. Você vê que a derivada aqui é sempre positiva, né? Inclinação sempre positiva à esquerda, e inclinação sempre negativa à direita. Então, de fato, quando você deriva esses caras em relação a x, você vê que a derivada primeira é descontínua em zero. Né? O que acontece quando você tem uma função desse tipo? Né? Então, se você tem, então, o caso mais simples, né? Você tem uma função degrau, né? A θ de x, que é 0 se x menor que 0, 1 se x maior do que 0. Então, essa função θ, ela é assim, né? Ela é 0 aqui, e depois ela sobe para 1 instantaneamente. Qual que é a derivada da função θ? Você vê, a derivada é 0 em todo lugar, menos na origem, porque ela é constante em todo lugar, certo? Então, ela é 0 em todo lugar, menos na origem. Mas você não pode desprezar a origem. Você não pode dizer que a derivada é 0. Ela não é 0, ela é 0 em todo lugar, menos na origem. E o jeito correto de escrever a derivada é exatamente a função delta, tá? Na origem. Porque você vê que se você integrar isso aqui, deixa eu ver como é que a gente mostra isso aqui. Como é que eu faço isso aqui? Isso. Se a gente quiser obter, né, se eu disser que a derivada de θ é 0, né, se eu fizer essa coisa aproximada, eu desprezo o salto. Faço, ó, a θ é constante em todo lugar, menos um ponto só, então a derivada zero é sempre 0. Isso quer dizer que a integral de 0, se eu quiser integrar isso aqui e obter a θ de x, quando que a derivada é 0? Quando a θ é constante. Certo? Então, se eu integrar isso aqui, eu vou obter uma constante em todo o espaço. Isso não é verdade, porque a constante é diferente em cada lugar. Então, por que isso aqui dá certo? Então, a θ de x, como é que eu integro isso aqui? Então, a θ de x, eu vou integrar a delta de x' dx' de menos infinito até x, certo? Para obter o valor da função no ponto x, eu integro até x. Então, vê que isso aqui funciona. Se x for qualquer número negativo, isso aqui vai dar 0. Por quê? Porque eu estou integrando a função delta e a delta é em 0. Então, integrar a delta no intervalo que não contém a delta dá 0. No entanto, se eu pegar qualquer x positivo, o meu intervalo de integração vai conter a delta. Certo? Se eu integrar de menos infinito até 2, eu estou contendo a delta na origem. A integral da delta é 1. Então, para qualquer x positivo, a θ vai dar 1, porque eu incluí a delta na minha integral. E eu recupero exatamente a função degrau. Então, você não pode jogar fora a derivada na origem. Tá? Então, quando você tem uma função que tem uma descontinuidade, a derivada dessa função é 0 em todo lugar, menos na origem, e na origem ela tem uma contribuição tipo delta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ter o Matheus está escrevendo uma opção, escrever psi de x igual a 1 menos u vezes psi menos, mais u vezes psi mais. Psi menos é psi para x menor que 0. Então, o problema todo é o seguinte, a psi
ela tem um módulo ali, né? Então, a cara da psi é diferente de um lado e de outro. Você não pode usar... Ah, tá, você tem que usar psi menos e psi mais. Então, você vê o seguinte, qual que é a sutileza aqui? É que a função de onda em si, ela é contínua, né? O valor em x igual a zero é 1, é A, né? O valor aqui da amplitude. Então, tanto quando você vem de um lado quanto você vem do outro, você vai para o mesmo ponto. Quem é descontínuo é a derivada. Então, qualquer outra conta que você vai fazer que não envolve derivar a função de onda, tudo bem, porque ela é contínua. Então, calcular valor médio de potencial, não tem problema. Agora, a derivada é descontínua. Então, a derivada tem um salto aqui, né? E sempre que você tem um salto, a derivada do degrau, então, bem perto desse ponto, isso aqui é um salto, é um degrau, só que o tamanho do degrau é 2α, né? É a diferença entre a função de onda positiva e a função de onda do lado negativo é menos 2α, né? E você tem uma delta aí, né? A derivada desse salto você tem que sempre colocar uma delta para que quando você integra ele de volta, você recupere o salto. Senão você não recupera esse salto aqui. Tá? Você vê que o valor... né, eu acho que é mais fácil entender com o salto degrau, né, que é mais simples. Né? Você vê, o degrau é isso. Se você falar que a derivada é zero em todo ponto e desconsiderar a origem, dá ruim, né? Porque dθ dx é zero e se integrar isso aqui dá uma constante. E é a mesma constante para todo x, isso está errado. Então, se você coloca uma delta na origem, aí sim, se você integra antes da origem, dá zero, porque você não pegou a delta. Se você integra até depois da origem, você pega a delta, então você pega a contribuição 1 e você faz o salto. Tá? Então, essa é a maneira de ver. No livro do Zethily, ele também argumenta que é interessante, eu não quis me estender aqui, mas que tem outra maneira de calcular. Então, ou você faz essa integral aqui, ó, do jeito que eu fiz, então, levando em conta que essa derivada segunda vai incluir uma função delta na origem, ou você faz isso aqui, se você integrar isso aqui por partes, só para terminar então, se você integrar isso aqui por partes, você vê, você fica com uma derivada, você escreve, como é que é? Você escreve psi estrela, psi duas linhas, como sendo d dx de psi estrela psi' menos psi estrela linha psi', certo? Então, ou você, quando você derivar aqui, você tem o que você quer, e quando você derivar aqui, você subtrai para dar a mesma coisa. Então, essa integral é a mesma coisa que psi estrela psi' calculado de menos infinito a mais infinito, né? Porque é a integral da derivada total, menos a integral de psi estrela linha, psi' dx. Essa daqui vai a zero, porque vai calcular no menos e mais infinito, e essa daqui você fica só com a derivada primeira. A derivada primeira, ela é descontínua, mas ela não tem a delta. Então, se você avaliar essa integral como produto, então, das derivadas, ela funciona também, né? Porque você para aqui, né? Você para nessa derivada. Então, você faz o produto de uma derivada com outra direita, produto da derivada com outro para a esquerda, né? Você vê que como a derivada, né? Então, vamos olhar para essa integral aqui, né? Como a derivada está fazendo isso, quando você faz o produto delas, uma pela outra, você vai multiplicar essa daqui por uma que é igual a ela, né? Elas são reais, né? Então, dá isso aqui. Então, quando você faz o produto, isso aqui dá os dois lados positivos. Isso aqui vai subir, isso aqui vai para cima também, e fica uma integral simétrica de novo, você se livra dessa questão da delta. Então, essa é uma outra forma de fazer o programa.
Tá, se você der uma olhada lá no Zethile, tem uma discussão legal lá sobre isso. Tudo bem? Deu para clarear um pouquinho? Por que tem o delta no psi duas linhas e não no psi linha só? Nessa integral por partes? Não, antes da outra maneira. Então, pergunta de novo, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Eu pensei que não deveria ter um delta também na psi linha, na primeira derivada só? Não tem, porque a psilinha ela só tem uma descontinuidade. Então, quando você integra na parte negativa, ela tem essa. Porque você vê, quando se deriva a psi, você vai derivando aqui, ó, positivo, 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 a derivada atinge o máximo aqui, e aí a derivada fica negativa. Então, a psilinha ela tem esse pulo, mas não é uma delta, é um pulo, é um salto. Então, quando você vai integrar de um lado ou integrar do outro, você usa essa forma ou essa forma aqui. Mas não tem delta. Quando você deriva o salto, é que aparece a delta. É na derivada da descontinuidade que surge uma função delta. Aqui não, aqui é só uma descontinuidade da função. Então, aqui é a função contínua com a derivada descontínua. Aqui você tem uma função descontínua com a derivada delta. Aqui vai ser o psi duas linhas. Então, é diferente, né? Porque essa daqui, se você desenhar psi duas linhas, que eu não desenhei aqui, vamos tentar desenhar, né? Ela é tipo uma, tanto para x negativo quanto para x positivo, ela é desse tipo aqui, ó. Ela cai de um lado, cai do outro, né? Multiplica por alfa 2, mas você tem que somar aqui uma delta na origem. Então, ela é uma queda de um lado, uma queda do outro, mais a delta na origem. Então, é um pouco sutil aqui. Certo? Diga. Então tá, deixa eu interromper então a gravação.